nós tivemos um acontecimento trágico que eu posso dizer que repercutiu mundialmente, que foi o falecimento, depois de várias ações, muitas vezes inadequadas, justamente do Gerson. Ele ficou conhecido, vamos dizer assim, como vaqueirinho, mas é bom que se diga que ele não gostava de ser chamado de vaqueirinho. Vamos logo de antemão, daqui a pouco a Verônica vai exemplificar ainda melhor. Vocês viram o fato, né, o fato trágico, inesperado, mas para isto houve todo um histórico aonde o Gerson, diante daquele ato, num dia de domingo, vai até a bica ali, entra de uma forma muito rápida, é bom que se diga, ali no setor onde estava aquela leoa, e infelizmente veio a falecer. Ô, Verônica Oliveira, no caso a senhora é conselheira tutelar, vamos dizer assim, da Regional Mangabeira, da não é região isso? Mangabeira, isso. E da primeira vez que o Gerson, isso há alguns anos, que ele foi encontrado, ele estava numa BR, ali vamos dizer solitário, e aí veio o amparo inicial do Conselho Tutelar. Mas a senhora percebeu, parece-me, que desde o início o Gerson já tinha um amor incondicional pelos animais. Sim, ele sempre teve. Certa vez ele chegou no conselho que eu falei, Gerson, vá para o conselho que para você ir para a casa de acolhida. Chega Gerson com um cachorrinho, diz, tia, eu vou, mas eu posso levar esse cachorrinho, um cachorrinho pequeno. Infelizmente, no acolhimento institucional, não aceita os animais, porque se cada criança for levar um animal, você já imaginou. Mas ele sempre teve esse amor, principalmente por cavalos, inicialmente por cavalos. Que, inclusive, ele bem pequeno, ele não podia ver um cavalo pastando, porque ele montava no cavalo, ia andar e depois botava o cavalo no mesmo lugar. E, conforme ele foi crescendo, ali pelos 12, 13 anos, ele já começava a falar nos leões. Eu creio que ele assistiu o filme O Rei Leão. Sim. Dentro do acolhimento institucional, e o Rei Leão tem toda a história da proteção, né? Verdade. Daquela proteção. O acolhimento, né? O acolhimento. Então, ele ficou, assim, vidrado nos leões, e ele dizia o tempo inteiro que ia para a África para poder domar leões, chegando ao ponto de entrar num trem de pouso de um avião em 2022, achando que conseguiria chegar até a África. Imagine, ele tinha 17 anos. Essa atitude é uma atitude extremamente um adolescente de 17 anos jamais faria isso, porque teria como ter noção do perigo. Ele não tinha noção do perigo. Verônica, eu vou ter que perguntar. Lógico, houve o enterro do Gerson. É muito comum nesses casos aparecer gente no enterro lá chorando que nunca chegou nem a ver a criança durante a vida e quando ele mais precisava. Isso ocorreu também? Ocorreu. Ocorreu. E, para nossa surpresa, né, apareceram pessoas no enterro, inclusive dando entrevista, como se tivesse o contato. Agora, eu gostaria de deixar claro que todas as tentativas foram feitas, inclusive para o retorno do poder familiar desta mãe, que infelizmente não tinha condições psíquicas de cuidar nem dela. Ela não abandonou os filhos, ela não foi cruel com os filhos. O mundo foi cruel com ela também, né? A saúde foi cruel com ela, porque como é que deixa uma mulher numa condição mental dela parir 5 filhos e não fazer uma laqueadura para que essas crianças não precisassem vir ser destituídas do poder familiar?
Verônica, outro fato aqui, eu sei, estão chegando inúmeras perguntas. É lógico, eu tenho toda uma sensibilidade, a coisa que, obviamente, não vou perguntar nunca aqui, a gente tem toda uma ética, mas eu chequei uma informação que o juiz Rodrigo Marques Silva Lima, da 6ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, havia determinado a internação do Gerson de Melo Machado exatamente 30 dias antes do ocorrido. Só que essa determinação, obviamente, não foi cumprida. E já depois de inúmeras tentativas, é bom que se diga. É por aí, Verônica? Infelizmente, esse olhar só chegou após os 18 anos, porque em 2023, quando o Gerson ainda tinha 17 anos, no episódio do trem de pouso, o juiz de Bahia também determinou que ele, muito sensível, inclusive, me desculpe, mas eu não lembro o nome dele agora, mas ele também determinou que ele fosse para uma clínica de tratamento, porque ele conseguiu perceber, ele remeteu a comarca de João Pessoa para a 2ª Vara da Infância, mas na 2ª Vara da Infância foi arquivado e ele continuou na socioeducação. Mas existia já um laudo de Dr. Clécius, da Policlínica de Mandacaru, onde ele deixa claramente explícito no laudo que ele precisa de acompanhamento psiquiátrico de forma intensiva e integral.